Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de março de 2013, sexta-feira. O verbete é de número 2597. Ele tem 6 páginas, 51 alogias e 19 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 13 máximos. O tema é autoconscientização somática. A especialidade é autopercepciologia. Quem redigiu o verbete com muita classe foi a nossa professora Aline, que está ali muito bem assessorada hoje. Definição. A autoconscientização somática é o ato, efeito ou faculdade de a consciência, homem ou mulher, auto-reconhecer-se quanto ao funcionamento, posição e alterações do corpo físico de acordo com os locais onde se manifesta, prossêmica, as influências do tempo, a cronêmica, a qualidade da vida intrafísica, a homeostaticologia, as interferências da extrafisicalidade, multimenciologia e respectivas repercussões holossomáticas, que é a honossomatologia. Os patopensenes predispondo os distúrbios somáticos, os ortopensenes proporcionando a homeostase orgânica. A autoconscientização somática inata, o casca-grossismo somático, a redução da autopercepção nos automatismos, a consciência de si mesmo versus o conhecimento do próprio corpo, as noções básicas de anatomia e fisiologia humanas contribuindo para a autopercepção do corpo fole, o entendimento da biomecânica facilitando a consciência sinestésica, o sistema sensorial captando a realidade da dimensão intrafísica. Eu li apenas 5 linhas, tem mais de 20. A fatologia. A autovivência do estado vibracional atuando na profilaxia, no autodiagnóstico e na terapêutica somática. A autoconscientização somática facilitando a percepção da sinalética energética pessoal. A autodisponibilidade à paraperceptibilidade. A intrafisicalidade enquanto caricatura da extrafisicalidade. A justa posição dos veículos conscienciais. Agora, nós temos aí na argumentologia o tópico sobre aplicaciologia, com 10 aspectos da autoconscientização somática relevantes para a desenvoltura vivencial da consciência. Também tem o tópico da metodologia, com 23 recursos didáticos auxiliares no desenvolvimento e no aprimoramento da autoconscientização somática. Agora, na a remissiologia, nós temos dos 15 verbetes, destacamos 5. Autoidentificação somática, biofilia, check-up somático, interação, fisiologia, parafisiologia e leviandade somática. Agora, a frase enfática, ela está perfeita. Estudar a autoconscientização somática constitui estratégia indispensável à evolução da consciência, quando interessada na qualificação da pesquisa da interação soma-consciência com alta lucidez. Você já identificou algum proveito evolutivo alcançado através da autoconscientização somática? Numa escala de 1 a 5, em qual nível de autoconsciência corporal você se encontra? A bibliografia específica, eu chamo a atenção, tem 7 fontes. Agora, a mega-análise com João Paulo são 20 itens. Biofilia, ergonomia, homeostase, reeducação, autolucidez. Autodomínio, autocorreção, autocognição, autoidentificação e autoconhecimento. Autopercepciologia, adaptaciologia, psicofisiologia, posturologia e somatologia. Intrafisicologia, psicomotricidade, psicossomaticidade, intrassomaticidade e neuromuscularidade. Agora,
O verbete hoje da autovigilância são 2 páginas do dicionário. O argumento é explicitativo-lógico. Ele tem 54 itens chamativos do processo. Agora aqui, para a nossa verbetógrafa, na teoriologia, página 8, terceira linha, poderia descrever a teoria da qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, a OMS? Bom, eu coloquei esse item no verbete só para lembrar que a Organização Mundial de Saúde conceitua a saúde como algo global, não só somático. E no verbete eu falo disso, que a questão somática não é só somática, tem emoções envolvidas, tem a parte social envolvida. Então, para a autoconscientização somática, é interessante também rever lá os itens que a Organização Mundial da Saúde fala como importante para uma saúde global, uma saúde total. Foi mais por isso que eu coloquei esse item aqui no verbete. O que a verbetógrafa conhece a respeito da teoria dos telômeros no ciclo de vida celular, influenciando o envelhecimento somático? Qual que é a palavra? Telômeros. Olha... Você também não sabe, né? É os processos de célula lá. Eu coloquei ciclo celular, se eu não me engano, aqui na ciclologia. Pois é. E eu coloquei mais assim, como um mecanismo fisiológico até do corpo. Tem até um nome técnico chamado apoptose, que é a morte celular programada da célula. O organismo ele se renova. Né? Dependendo da célula, ela fica menos tempo, dependendo da célula, ela é perpétua. Agora, essa nomenclatura eu não conheço, não. Isso aí é da genética. Telômero é uma parte do cromossomo. Que, geralmente, agora, especificamente, essa teoria também... Na trinomiologia, página 9, segunda linha, o trinômio corpo, mente, consciência. Qual a diferença entre mente e consciência nesse contexto? Bom, eu coloquei consciência ilustrando realmente a consciência, o ser que está dentro do soma, que domina a matéria. Então, eu coloquei isso também para ilustrar que a consciência é maior que o soma, é maior que a mente, mas que a consciência precisa do soma e precisa da mente para evoluir. Agora, é bom a gente lembrar o seguinte, na conscienciologia nós consideramos que a mente diz respeito à consciência adstrita ao cérebro. E a consciência em si diz respeito ao holossoma. Então, a diferença é enorme. É por aí que a gente explica isso. No DAC complemento, página 18, se há inconveniências que só podemos combater teoricamente, pois não podemos viver para os outros, esse teórico não necessita de uma convergência energética, criando estofo para o drible. E como desenvolver se o drible é constante? Olha, o problema todo é a gente ver quando é que você não passa da conta do ponto de vista do CGC, quer dizer, o Código Grupal de Cosmoética. Você tem que viver sempre com as pessoas, porque a evolução se faz em grupo, é através de equipinho e de equipex. São as equipes do grupo evolutivo. Então, a gente tem que respeitar os direitos das outras consciências em todo o estado que a gente tem. Por exemplo, eu sou uma pessoa aqui que falo muito sobre o processo da antifisiologia, mas eu respeito todo mundo que vive antifisiológico, o problema é deles. Então, a gente tem que respeitar o direito das pessoas de ser como as pessoas desejam ser. Mas a gente dá opinião daquilo que a gente acha melhor, ideal, e daquilo que a gente acha pior, péssimo. Essa é que é a vida, e é assim que é o CGC que a gente entende. É um processo, então, de conduta, de postura, de etologia cosmoética. Professor, hoje aconteceu algo diferente no escritório em que trabalho. Tem uma caixa de lenço de papéis na minha gaveta. Hoje, mais cedo, havia lenço.
mas à tarde os mesmos sumiram. Minha colega de escritório não mexe em minhas coisas e penso que isso possa ter sido um fenômeno físico. A minha colega reclamou de estar com a sonolência normal após o almoço. Ela pode ser ectoplasta e ter contribuído para que isso tenha acontecido? O que o senhor acha? Olha, em tese, esse negócio de estar na gaveta em uma caixa de lenço de papéis, isso aí deve ter sido alguém que pegou. Isso é o mais provável. Vamos supor, 90% de possibilidade que tenha sido um processo físico. Agora, se tiver efeito físico nessa situação, precisava de você examinar aonde é que tem esses lenços de papéis. Se eles ficaram ali no ambiente. Teria que ver como é que é esse processo. E o que é que aconteceu que precisou de lenço de papéis. Essas coisas não ocorrem à toa. Ainda mais assim, quando tem um processo de teleportação. Porque saiu daí para outro lugar. Outra coisa, no seu escritório, a gaveta estava fechada, isso é muito importante. Se foi, isso ainda é mais sério ainda. Agora, outra coisa, entre você ter visto a caixa de papel de manhã e depois de tarde sair, você passou fora essa peça lá do seu escritório, quer dizer, na sua escrivania, isso tudo também tem que ver o que é que tem. Agora, se tem efeito físico, isso vai acontecer de maneira mais clara. Isso aí pode ser, se tem efeito físico, isso é só um chamamento inicial, um alerta. Fica de olho no resto, que pode ser que vai acontecer alguma coisa assim. Agora, eu, então, entrego a nossa professora Aline a você, tá certo? Aline, na mafatologia, a quarta e última linha, a penúltima e última linha da página 7, né? Sim, no início. O entendimento da biomecânica facilitando a consciência sinestésica. Bom, eu falo isso, eu coloquei isso porque o que eu estudei na faculdade de anatomia e de biomecânica foi fundamental para eu entender, para eu me perceber, para eu perceber meus movimentos. Então, eu coloco que isso facilita, sim, você perceber. Essa consciência sinestésica é a consciência do movimento. É você estar movimentando e saber onde estão as partes do seu corpo, onde você está com a mão, como é que está a posição das suas costas, né, o quanto você tem de equilíbrio. Então, essa é a consciência do movimento. Eu até coloquei aqui também para destacar, porque tem o termo sinestesia, que é a questão do movimento, mas também tem, Arlindo, a sinestesia que escreve com S, que essa sinestesia vem dos sentidos também, mas na verdade é uma associação dos sentidos. Por exemplo, quando a gente fala assim, uma voz doce e macia, então você está aglutinando aí a audição, o paladar e o tato, então isso é de sinestesia. Até essa semana eu passei pelo aeroporto de Curitiba e saindo assim do avião, tem lá a propaganda de um perfume. Eu achei interessante, porque eles colocaram o cheiro do perfume, todo mundo que saía ali sentia o cheiro do perfume, colocaram imagens de flores e fotografia de mulheres assim que pareciam que tinham acabado de tomar banho. Então eles exploraram bastante essa questão de sinestesia com S que eu falo, né? E a sinestesia com C que eu coloquei aqui no verbete também engloba todas as outras percepções, porque a gente precisa da visão, né, do equilíbrio, precisa de vários sistemas de percepção para a gente ter essa consciência do movimento. Correto. E na página 8, quinta linha, o homúnculo de Penfield. O homúnculo de Penfield. Na verdade, isso é uma nomenclatura para sinalizar uma representação, um mapeamento das funções sensitivas e motoras. Então, assim, na região do córtex, a gente pode desenhar o formato de uma pessoa com proporções diferentes para cada parte do corpo.
Por exemplo, no homúnculo, lá na região cerebral, você vai ver a mão destacada, vai ter uma mão enorme, uma boca enorme, os órgãos genitais enormes e as costas e as pernas pequenas, por exemplo. Isso significa que a gente tem mais destreza na mão, mais sensibilidade na boca. Então, é só para ilustrar que a gente tem esse mapeamento no cérebro, dependendo da quantidade de percepção que tem em cada parte do corpo. É mais para ilustrar isso. Tá, ok, obrigado. Ali na página 7, na estrangeirismologia, eu fiquei curiosa ali com o seu último estrangeirismo, a powerhouse do método Pilates. Aí, se você puder comentar um pouco. Sim, a powerhouse do método Pilates, a gente sempre explica para as pessoas que vão praticar o Pilates, né? E nada mais é que um grupo muscular que a gente ativa na hora de fazer o exercício. E essa musculatura, basicamente, é o abdominal, a musculatura abdominal e o períneo. Então, quando você ativa essa musculatura durante o exercício, você tem uma eficiência muscular melhor. Você melhora o seu resultado de força e de sustentação. Então, eu sempre dou um exemplo assim. Você precisa empurrar seu carro. Ele pifou, você precisa tirar ele da rua, não tem ninguém para te ajudar. Então, você se concentra na sua musculatura abdominal, contrai a musculatura do períneo também, que é aquele movimento como se estivesse segurando o xixi, e faz a força de empurrar o carro. Isso vai te dar uma eficiência muscular, uma sustentação melhor. Então, a gente aproveita essa descoberta do Pilates para você deixar o seu corpo mais eficiente na movimentação, para fortalecer. Entendeu? Não que você vá ficar o tempo todo com o abdominal e com o períneo contraído, porque eu não considero saudável. Mas no momento de uma atividade física ou num momento que você vai se conscientizar do seu corpo, é uma técnica interessante. Olha, eu coloquei esse monte de técnica aqui. Até bom você perguntar que eu já faço um apanhado de todas elas. Então, tem técnicas relacionadas ao misticismo, tem técnicas puramente físicas, tem técnicas que misturam o psicológico com o emocional, tem técnicas bélicas, como aqui o Tai Chi Chuan, né? Então, e tem técnicas puramente físicas que observam apenas o posicionamento físico da pessoa. No caso da sofrologia, que você perguntou, tem até, pelo que eu estudei, tem até iniciação. Então, deixa eu ver até aqui minhas anotações, fica mais fácil para eu te explicar. E se você procurar todas essas técnicas, você não vai conseguir ter um entendimento 100%. A gente só entende mesmo quando pratica. Eu sei porque eu já pratiquei algumas dessas aqui, e por mais que você leia, você só vai entender mesmo quando você pratica ou faz uma aula. Você perguntou da sofrologia, não é isso? Então, a sofrologia são vários exercícios respiratórios e movimentos corporais. Então, cada técnica vai ter um tipo de movimento corporal específico. No caso da sofrologia, trabalha muito a respiração. E o pessoal que estuda a sofrologia acredita que com a respiração e com esses movimentos, você passa a ter uma melhor consciência de si. Até fala aqui, a iniciação à sofrologia, então quer dizer que tem um ritual, sabe? Todas essas técnicas que eu coloquei aqui vão trazer para a pessoa uma conscientização corporal, uma conscientização somática, uma percepção maior do corpo. Basta saber, qual que adapta mais a cada um. Tá? Tem aula de dança também, que a pessoa tem uma ótima conscientização corporal, a yoga, então... então, Soma Ritmos, que você perguntou. Foi uma venezuelana que criou
essa técnica. E ela é bem específica para dança, né? Ela é uma bailarina, então ela estudou bastante o desenvolvimento psicomotor e criou essa técnica, né? Com uma abordagem bem para a parte da dança, onde eles utilizam muito a bola. Então, a pessoa deita na bola, segura a bola, fica rolando em cima da bola, né? Então, é com esse instrumento que ela criou essa técnica de autopercepção. Aline? Aline. Oi. Oi, Fafá. O que seria nessa mesma listagem que o colega acabou de perguntar, o item número 1, a antiginástica? A antiginástica, ela é famosa assim entre os fisioterapeutas, tá? Ela, deixa eu pegar aqui onde está minha anotação. Ela foi criada por uma francesa na década de 70. Então, ela começou a agrupar pessoas e explorar movimentos diferentes. Por exemplo, um movimento bem estranho, que até ela cita no livro dela, assim, o corpo tem suas razões, que ela pedia para as pessoas explorar o movimento da língua. Então, um movimento que às vezes a gente nem lembra que tem língua, só quando morde às vezes, né? Então, é bem esquisito mesmo, ela passar a língua por fora da boca, morder a língua. Então, segundo ela, é uma forma da pessoa se conhecer, porque ela vai ver lá que sensação que ela tem, entendeu? É mais ou menos assim. E também usa instrumentos. Geralmente, nessa ginástica holística, faz mais de um lado e percebe a diferença, faz do outro e percebe a diferença. Cada método desse aqui, o criador teve uma ideia diferente e pôs o nome do método. 2 itens abaixo, o contínuo, item número 3. Olha, Ainda o contínuo é assim, tem alguns aparelhos em que a pessoa fica pendurada. E a pessoa começa a fazer movimentos que imitam ondulações da água. Então, sinceramente, tem muita técnica aqui que é bem viajante, eu não sei de onde que a pessoa tirou essas ideias. Mas a pessoa começa a explorar, fazer aqueles movimentos, se pendura, solta a perna, solta a cabeça, e ela vai dando vazão ali do que o corpo tem vontade de fazer de movimento. O criador também pensa que assim a gente pode desenvolver a consciência corporal. E só para aproveitar, então, o microfone, o item abaixo, ainda na página 10, o número 4, eutonia. Então, a eutonia veio da ginástica holística. Então, foi uma seguidora lá da Thérèse Bertherat, que criou a eutonia. Ela já colocou instrumentos, assim, bolinha, bambu, né, para você perceber a sensação daquele objeto com o seu corpo. E ela colocou mais itens psicológicos também nessa abordagem, né? Mas muitos métodos daqui, um derivou do outro, que puxou do outro. Aline, só me ajuda a entender, então, uma dúvida que eu tenho com relação à autoconscientização corporal. Aonde eu coloco a minha concentração, de uma certa forma, é onde eu puxo também a minha conscientização. Por exemplo, estou conversando com você e se eu colocar a minha concentração nas mãos, eu começo a perceber de uma forma diferente as mãos. Teria alguma relação com isso também? Tem. É pré-requisito da conscientização você colocar a atenção, né, e se concentrar. Então, quando você coloca foco, você aguça a sua percepção. E é essa minha hipótese, é essa teoria que eu trago aqui. A mesma coisa com soma. Você começa a perceber em que posição está a mão, a temperatura, né, o tamanho da sua mão. Mesma coisa, se você se concentrar e tentar perceber suas energias, você vai ter uma percepção também. Né? Então, o que eu trago aqui de hipótese é que, pela interação veicular, né, soma, energossoma, psicossoma e mental soma,
Com a conscientização somática, será que também a gente não se predispõe, não fica aberto para uma autoconscientização multidimensional, uma autoconscientização energética? Né? Pode ser que seja uma ferramenta para você aguçar outras percepções também, extrasensoriais. Seria uma ferramenta de prática inicial. A pessoa inicia pela conscientização corporal e aí expande. Porque às vezes, Fafá, a gente quer muito perceber consciência, perceber energia, e às vezes a gente não percebe nem como é que a gente está sentado, o que a gente comeu, se a gente comeu um negócio que fez bem ou que fez mal, entendeu? Então, a gente não tem o domínio ainda da parte mais rústica, né, do holossoma. Okay. Então, eu tenho essa hipótese. Ótimo, obrigada. Aline, na página 8, na fatologia, na 7ª linha de baixo para cima, você fala autoconscientização dos sinais somáticos sutis da ansiedade. Eu queria que você falasse dessa e também da seguinte, depois, a postura corporal denunciando traços de liderança. E também nessa primeira aqui, que você fala dos traços sutis, você está falando além às vezes, do suor nas mãos, da sensação no estômago, ou tem mais sutil ainda? Olha, toda e qualquer percepção pode denunciar a ansiedade. Um tremor, por exemplo, secura na boca, ou às vezes, não sei se você já percebeu que tem umas pessoas que ficam mexendo na tampa da caneta toda hora, e só apertando a caneta, assim. Isso é um sinal que a pessoa está ali ansiosa com alguma coisa, a cabeça dela está trabalhando ali e o corpo está respondendo. Entendeu? Então, se a pessoa se predispor a perceber quais os sintomas físicos que ela tem da ansiedade, é um começo para ela dominar, para ela ter mais conhecimento daquilo, mais controle, e tentar diminuir ou até eliminar esses sintomas. Né? O próximo é a seguinte aqui, né? A postura corporal denunciando traços de liderança. Bom, tem pessoas assim que você olha pela própria postura da pessoa, parece que ela é um líder. Está inato na postura corporal dela a questão de liderança. Geralmente os traços de líder a coluna mais ereta, né? Ombros para trás, a cabeça mais elevada, típico assim, de liderar mesmo, de tentar agrupar, de prestar atenção, às vezes, assim, por exemplo, na guerra, de ver de onde vem o ataque, de estar mais alerta. Então, são sinais de liderança que a pessoa manifesta no corpo. Né? E aí a gente pode pensar em mesologia, em paragenética, mas está inato na postura da pessoa. Aline, você poderia falar mais sobre a técnica de respiração diafragmática, auxiliando no autocontrole em tecnologia? E por que o adulto ele vai perdendo esse tipo de respiração que é normal no bebê? Olha, a respiração diafragmática, a técnica mesmo consiste na hora que você inspira, na hora que você puxa o ar, você dilata seu abdômen. Né? Isso te dá uma capacidade respiratória melhor. Né? Agora, por que a gente vai perdendo isso? Nas mulheres é fácil perceber, né? A questão, às vezes, lá de encolher a barriga, né? Ou até no dia a dia, as tensões, pode fazer com que a gente vá perdendo essa capacidade de aumentar a capacidade pulmonar através do diafragma. Mas agora, não tem assim uma respiração certa, uma respiração errada. Tem que ver se aquele tipo de respiração, o que está produzindo no seu corpo. Tem pessoas, é típico do ansioso, às vezes respirar mais com a musculatura acessória, que chama, musculatura do pescoço, mais com a parte superior aqui do tórax. Às vezes isso pode sobrecarregar o pescoço, pode dar dor de cabeça, pode dar cervicalgia. Então, na verdade, para falar assim, se eu respiro certo ou respiro errado, tem que ver quais as consequências daquele tipo de respiração, tá? Para a pessoa. Agora, a técnica da respiração diafragmática, eu uso para, às vezes, relaxar quando eu estou nervosa, e esses dias até eu usei para me animar. Sabe o dia que você está com muita preguiça, não quer fazer nada? Eu pensei, não, deixa eu me concentrar aqui,
puxar fôlego, né, pegar ânimo, eu também usei e funcionou. Às vezes, de repente, a gente está tão assimilado que o estado vibracional a gente não consegue instalar, a gente não tem, às vezes, o domínio ainda das energias. Então, a gente pode usar uma muleta ou uma técnica dessa para desassimilar também, por que não? Então, isso pode ajudar na desassimilação e no controle de alguns outros sintomas. Quer dizer que você deixou de ser preguiçosa. Não deixei de ser preguiçosa, mas momentaneamente sim. Oi, Aline. Mira, queria perguntar-te, na página 8, efeitologia, o efeito das emoções na postura corporal e também os efeitos de envelhecimento no condicionamento do corpo físico. Tá, vamos primeiro para fatologia. O efeito das emoções, né? É igual eu estava falando ali para o João Paulo, da postura de liderança. Às vezes é muito fácil você perceber o que a pessoa está sentindo pela expressão do corpo dela. Então, uma pessoa que está triste, que está deprimida, dificilmente vai conseguir olhar para o alto, deixar a coluna ereta, esticada, entendeu? Então, as emoções, o que a gente sente, não tem como, vai para o corpo de uma forma ou outra. Tá? Até tem como disfarçar. Falo para você, tem como disfarçar, mas em algum momento ou outro, para um bom observador, a pessoa percebe o tipo de emoção pela postura da pessoa. Tá? Agora, você perguntou o que mesmo, Mercedes? Na efeitologia? Bom, os efeitos do envelhecimento no condicionamento do corpo físico. É lá na página 9, não é isso? Dentro da efeitologia, a segunda linha, os efeitos do envelhecimento no condicionamento do corpo físico. Eu coloquei no condicionamento para ser mais fácil entender, porque o envelhecimento traz uma redução de massa muscular e traz também uma modificação nas enzimas do corpo, traz uma série de modificações que, para quem tem uma boa percepção corporal, ou às vezes até para quem não tem, percebe que com o envelhecimento, com o passar do tempo, o corpo vai se modificando. Então, às vezes, a pessoa lá com 20 anos tinha fôlego para trabalhar tantas horas. Depois, aos 50, 60 anos, vê que não tem mais aquele ânimo, aquela energia, aquela disposição. Então, dá para perceber isso também no soma. Que o seu soma já está com certo tempo, já está envelhecendo. Foi mais Aline, isso. Por favor, página 9, em sindromologia, terceira linha. A síndrome de Riley-Tay. Poderia explicar mais? Sim, essa síndrome, só pegar uns apontamentos. Eu coloquei essa síndrome porque o principal dela é uma insensibilidade à dor. Então, é uma desordem hereditária do sistema nervoso autônomo. Então, pega tanto a parte simpática quanto a parte simpática, que é um sistema simpático e parasimpático, que são sistemas essenciais para a sobrevivência humana, principalmente em relação à dor. Porque a dor nada mais é do que um sinal, é um alerta de que alguma coisa não está bem ou que não esteve bem. Então, as pessoas que têm essa síndrome não têm a percepção da dor. E isso diminui muito a sobrevida delas, porque elas se machucam, ou às vezes ela tem algum problema visceral e não percebe. Então, é mais por essa questão de percepção da dor, que é algo orgânico, que as pessoas que têm essa síndrome, que até é rara, que elas não têm. Aí eu coloquei para ilustrar isso, a importância que tem a gente sentir dor também, como fator de proteção para o organismo. Aline, eu queria, aqui na efeitologia,
sugerir, não sei se você em alguma parte fala a respeito, sobre os efeitos energéticos ou parafisiológicos das projeções conscientes. Ou seja, depois que tem a projeção, a repercussão que isso pode trazer a nível energético e como que isso, a autoconscientização somática, pode ajudar nesse processo. Eu não sei se você pode ampliar. E você falou aqui na fatologia a respeito também da autoconscientização dos sinais somáticos e sutis da ansiedade, a pergunta do João Paulo. E aí eu queria ver se a neofobia entraria na fobiologia. Tá. Então, vamos ver primeiro aqui na fatologia, na parafatologia, que você falou da projeção, né? Realmente, eu não pensei nisso, não, nos efeitos de uma projeção, o que isso causaria no soma. Eu só coloquei aqui na parafatologia a questão da autoscopia projetiva, que também é uma forma de você perceber seu corpo, mas através do extrafísico. Mas seria uma boa ideia isso que você falou. Agora, desculpa, Priscila, você falou da neofobia, isso? Isso, lá na fobiologia. Porque se a pessoa tem ansiedade, de repente poderia entrar como, não sei, a fobia ao novo gera ansiedade e a pessoa acaba tendo uma série de repercussões, né? Pode ser. Somáticas. No caso, o fator de ansiedade da pessoa é o novo. Seria isso que você está falando? Isso. Pensando assim, poderia entrar assim. Tá, e só para concluir, se você percebeu alguma diferença de gênero nessa autoconscientização somática? Olha, das pessoas que eu atendi, a mulher tem muito mais facilidade com a percepção corporal do que o homem. Mas isso não é regra. Isso não é regra. E aquelas pessoas que praticaram algum esporte ou dança, que é da psicomotricidade mesmo, lida melhor com isso. Lida melhor. Aline, ali na página 8, também na fatologia, na terceira linha, se você também puder me explicar ali a função protetora da nocicepção, que eu também não sei o que é. Então, isso que eu acabei de falar agora da dor. Nocicepção é sentir dor, é percepção da dor. Então, a dor é um sinal de alerta. Então, se, por exemplo, lá você está com a mão lá encostado no fogo e não percebe, isso é um risco, né, para o soma. Então, você ter essa integridade de perceber a dor, essa integridade física, isso é proteção. Então, é uma função de proteção para o soma, né, para o organismo. E aí te dá autoconscientização, então, somática. Eu coloquei assim porque, pensando que a dor é um sinal de alerta, então você pensa assim, eu estou sentindo dor aqui no meu pé, por quê? Porque o sapato está apertando, ou porque eu andei muito de salto alto. Então, você procura pensar assim, o que essa dor está querendo me dizer? Né? Então, você leva essa atenção ali para o seu corpo, né? É uma forma de se autoconscientizar, assim, também, pela dor. Tá bom. Agora, eu sei que você parece que é especialista aí em Pilates, assim, domina bem isso. Aí queria que você falasse um pouquinho da técnica e fizesse a relação, então, com essa autoconscientização somática. Então, o Pilates, ele é muito procurado hoje em dia, basicamente por ser um método de condicionamento físico. Então, o que as pessoas querem é ter o tônus muscular durinho, né, ficar com o braço do tchau durinho, com o bumbum durinho. Então, todo mundo procura o Pilates pela parte estética. Mas o que eu trago aqui, até o que eu enfatizo, é o além disso. É claro, um músculo mais tonificado é um músculo mais saudável do que um músculo flácido. Mas eu vejo assim, Daiane, a atividade física pode ser muito melhor aproveitada do que, por exemplo, você pegar lá um pezinho e ficar movimentando seu braço, por exemplo. Nada contra o pezinho, mas se de repente você pegar o peso,
se conscientizar de que seu músculo está agindo, onde é que está a posição do seu corpo, o que você está sentindo, como é que está a sua postura, como é que está a sua respiração. Então, de um simples exercício, olha como é rico isso para a sua percepção. Né? Então, eu penso que é isso que tem que fazer, não só no Pilates, em toda e qualquer atividade física. Como eu trabalho mais com Pilates, eu tento levar isso para o Pilates, sabe? Para a pessoa perceber, coordenar a respiração. O movimento ele é feito na hora que está saindo o ar. Então, a pessoa tem um tempo de expiração para se movimentar. Então, tem uma série de atributos mentais somáticos que a gente pode agregar a uma atividade somática. Né? Fora que também, para você conseguir fazer, você tem que se concentrar, você tem que ter disciplina e muita paciência, principalmente para os mais ansiosos. Então, eu acho que fica muito mais rico você somar o que você puder para uma atividade física. Tá? Aline, aproveitando ainda, ficando ainda na página 11, você podia fazer a distinção básica entre o Pilates e o RPG? Sim. O RPG, que é a reeducação postural global, ele é um método mais estático. Né? Ele trabalha mais assim, a parte estática. Então, você fica em algumas posições e o terapeuta vai te dando informações, ou com toque, ou informações verbais, para você ir se corrigindo, para você ficando o mais próximo possível da linha média, para você ficar mais centrado em termos posturais. E também trabalha muito a respiração. Então, seria um método mais estático. Já o Pilates, ele é bem focado no condicionamento físico. Né? São exercícios para você tonificar o corpo, né? Para você, digamos assim, malhar. Não sei se ficou clara a diferença. Ficou. Obrigada. Tá? No ar. Leuzene, aqui no ar. Por gentileza, veja aí o polinomiologia. O polinômio sistema sensorial, cognição, para percepção, para cognição. Você poderia explicar? Sim, eu coloquei esse polinômio aqui no verbete para a gente pensar o seguinte. Para ter cognição, a gente precisa de um sistema de informação. E esse sistema de informação é o nosso sistema sensorial. São células que captam informação do meio externo ou do meio interno e que ajudam a gente a elaborar. Cognição é você elaborar, raciocinar, pensar. Então, a gente precisa desse sistema de percepção para fazer uma elaboração. E eu juntei também a parapercepção e a paracognição. Porque, às vezes, estudando energia, né, pensando na multidimensionalidade, a gente tem uma percepção que você não tem como mensurar nem descrever fisicamente. E o entendimento também é assim, a paracognição também é assim. Então, às vezes, você vê alguma coisa, ou presencia alguma coisa, que o seu sistema sensorial físico, ele não reconhece, não tem como explicar. Então, é mais para juntar, saber que existe a parte sensorial e parasensorial. Foi mais para englobar. E sempre pensando na interação veicular. Do soma, psicossoma, energossoma, mentalsoma. Foi mais para ilustrar isso. Ok, obrigada. Oi, Ana. Bom, parabéns aí pelo verbete, finalmente. Obrigada, né? finalmente. Aline, eu queria saber mais, assim, dos seus estudos. O que, assim, você viu que a pessoa tendo uma boa autoconscientização somática, ela desenvolve mais em relação ao parapsiquismo, sabe? O que você refletiu sobre isso? Eu vi que você colocou na tributologia, você colocou o predomínio das faculdades mentais, e na frase enfática você colocou essa relação soma-consciência, né, com lucidez. Então, eu queria que você apresentasse assim, algumas reflexões, além da sinalética que você já apresentou aqui, o que assim, pode ajudar a pessoa a desenvolver mais o parapsiquismo a partir da autoconscientização somática.
Então, eu coloquei na tributologia faculdades mentais, porque eu penso assim, que só o sentido somático e só a percepção extrasensorial, às vezes não é o suficiente para você ter conscientização. Então, a conscientização é do PEN, igual eu pus na pensionologia, porque precisa de atributos como entendimento, raciocínio, às vezes disciplina, às vezes atenção. Então, é mais por isso mesmo. Para se conscientizar, você precisa da parte mental somática. Não é só você sentir, não é só perceber, e você elabora aquilo que você está sentindo, que você está percebendo. E até eu falei aqui no início da minha hipótese, acho que eu estava falando para a Fafá, que por essa relação de interferência num veículo para o outro, se a gente ficar mais atento à percepção somática do que está acontecendo no nosso corpo, isso também não pode aguçar a nossa percepção do que está acontecendo fora e até de outras realidades? Eu escrevi basicamente o verbete por isso, porque essa é a minha hipótese, de que a autoconscientização somática é uma ferramenta que vai te ajudar também numa autoconscientização energética, multidimensional. Eu falei para a Fafá que, às vezes, a gente quer perceber um mundo de energia ao redor e não sabe nem o efeito do alimento no nosso corpo. Não sabe nem a posição que está sentada, se está machucando a nossa coluna ou se não está. Entendeu? Então, eu penso que é uma ferramenta que pode ajudar, sim, extrapolando em outros tipos de percepção. Não sei se é isso que você perguntou. Professor, DAC, página 17, premisso em argumentário, desviologia e desconfiometrologia. Poderia esclarecer mais sobre a técnica de esperar somente 15 minutos? Olha, o processo é o seguinte, essa técnica eu uso na minha vida inteira, que é para a gente não permitir que os acidentes de percurso dos outros entre na nossa vida, ao mesmo tempo que você também dá uma lição para a pessoa que sofre o acidente de percurso. Então, por exemplo, a gente trata com a pessoa para encontrar lá na Avenida Juscelino Kubitschek, número 115. Então, eu vou para lá e fico esperando, às 3 horas. Eu espero 15 minutos, se a pessoa não veio, eu tomo uma providência e vou em frente daquilo que eu vou fazer. Isso porque, se ela não chegou, porque é algum acidente de percurso. Você vai falar assim, não, mas às vezes é porque ela é desorganizada. Isso já é o acidente de percurso feito por ela, que é autoassédio. Então, a gente não deve deixar que o acidente de percurso dos outros entre na sua vida. Então, esses 15 minutos é um processo de educação. Eu nunca passo de 15 minutos se eu estou esperando alguém. Também, ampliar a respeito do trecho. A inteligência no emprego da autovigilância multidimensional máxima e onipresente. Aí é o problema da pessoa estar sempre vigilante com aquilo que ela faz e procurar ver os detalhes da sua conduta, do seu comportamento, do seu modo de ser. Agora, isso tem que ser o tempo todo e quando há um emprego, envolvimento do parapsiquismo, olhar também o processo multidimensional. Agora, isso deve ser continuamente, em qualquer lugar, qualquer hora, em qualquer condição. Isso é que é o ideal em matéria de vigilância. Professor, o que aconteceu foi que, alguns minutos antes, havia usado os lenços e havia mais na caixa. Ao abrir a gaveta, percebi a caixa vazia. Nessa segunda-feira e terça-feira, senti cheiro de cigarro de palha e cheiro de fogão a lenha, praticamente no mesmo horário. Isso ocorreu logo pela manhã, por volta das 7 horas, quando não há praticamente ninguém próximo ao escritório. O que o senhor recomenda, caso ocorra mais fenômeno como esse? Olha, o ideal é você usar a energia, que isso é ectoplasmia. Eles estão usando aí as técnicas tipo despacho, do jeito que tem no Brasil. Aí não tem. Do jeito que você está falando, não é bem isso. Mas eles estão usando o processo de fumo, de fumaça, de cheiro. Isso pode ser do jeito que tem de despacho por aqui. Então, observa bem nesse assunto. Agora, olha, observa quem é a causa disso. Pode ser uma pessoa que tenha uma manifestação parapsíquica,
que está se juntando com a sua ectoplasmia e que estão ocorrendo esses fenômenos. Quem está falando é da África, então o negócio é longe, é outra condição daqui. A verbetógrafa. Em Megapensenologia, página 7, poderia aprofundar e dar exemplos sobre soma, materialização autopensênica? Bom, a materialização autopensênica já é o soma. Tudo que você pensa, você expressa no soma, na postura, no seu jeito de falar, no seu jeito de se expressar. Então, eu coloquei esse Megapensene para reforçar isso. Tem uma frasezinha assim, você é o que você come, mas eu colocaria, você é o que você pensa, porque a pensenidade está expressa no soma. Parabéns pelo verbete. Além de inteligente, você é muito bonita e simpática. Não tem nada a ver com isso, está escrito aqui. Mas gostaria de tirar uma dúvida. Por que o Tai Chi Chuan é considerado bélico? O Tai Chi Chuan é considerado bélico pela origem do Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan foi desenvolvido como arte marcial, para destruir, para se defender. Então, assim, digamos assim, que a energia de origem é bélica. Não que os praticantes de hoje em dia queiram praticar Tai Chi Chuan para arrumar briga ou para sair batendo em alguém, né? Mas a origem do Tai Chi Chuan é bélica. No verbete do DAC, página 18, poderia comentar em conclusão o processo da toliciologia e no adendo para a matematicologia. O caso todo é o seguinte, na toliciologia nós falamos o seguinte, vamos deixar como está para ver como fica, estando atentos. O recurso de deixar em banho-maria para ver o que vai acontecer ou observação stand-by. Somente porque existe o estudo a respeito de determinado assunto, com características técnicas ou científicas, não quer dizer que precisamos aceitá-lo como positivo. Há dezenas de papers escritos a favor do emprego farmacológico do álcool, cerveja ou vinho pelo ser humano. Isso é a armadilha montada pelos comerciantes, dinheiristas e industriais do capitalismo, ou mais apropriadamente, do capitalismo selvagem. Capitalismo, em vez de capitalismo, é capeta, é do capeta. É o capeta selvagem que a gente quer dizer. Compondo os truques do tolicionário eletronótico. Tolicionário é aquela enciclopédia de besteira, de tolice, de bobagem. Então, o processo todo aí que nós estamos chamando é essa toliciologia. A gente tem que estar atento ao processo, vigilante a esse processo, estando atento, desperto ao awareness, a respeito das tolices que nós temos por todo lado. Na verdade, a gente fala que o problema, por exemplo, da cultura é problemático, porque há uma espécie de rolo compressor das tolices por todo lado que a gente vai. É preciso a gente estar sempre observando, examinando, ponderando, dando balanço das coisas. Agora, no adendo, nós falamos da paramatematiologia. Não devemos, racionalmente, perder tempo com qualquer texto que faça apologia de vinho ou bebida alcoólica. O que não presta, não presta mesmo, não adianta fazer maquilagem. Quando a consciência lúcida começa a aplicar e vivenciar as técnicas paramatemáticas nos mini procedimentos das rotinas da vigília física ordinária, ela se predispõe a ordenar racionalmente até o seu universo onírico. Viver viver muito é relativo. Viver bem é indispensável. Então, veja, quando a pessoa começa a colocar a própria vida nessa vigília física ordinária nossa, mais organizada, mais disciplinada, ponderando com maior equilíbrio, ela alcança aquilo que a gente chama da alta imperturbabilidade. A hora que isso começa a acontecer, o pen do pensene, que é os pensamentos da pessoa, começa a ficar dentro da retilinearidade autopensênica.
Quando isso ocorre e ela fica mais horas na vigília física ordinária, mas pensando com equilíbrio e com cosmolinha, quer dizer, de acordo com aquele processo das linhas básicas das manifestações da natureza e do cosmos, a tendência dela é levar essa racionalidade para o momento que ela fica no onirismo. Então ela começa a eliminar os sonhos e os processos de pesadelo. E ela começa a ter pensamentos muito racionais e quase sempre ideias novas durante o período que ela está dormindo. Então, aqui começa a ficar, vamos dizer assim, intensamente equilibrado, afeta o problema da pessoa quando ela dorme. Então, observa bem, se você está passando por um período, durante muito tempo, de pesadelo, é porque a sua vida deve estar pesadelar. Alguma coisa você está levando daqui para lá. Isso, então, há uma influência e uma contaminação daquilo do mundo onírico da pessoa em relação ao mundo dessa vigília física ordinária aqui de toda hora. Olá, professora Aline. Gostaria de saber o que é determinante na autoconscientização corporal e quais tipos de influência da paragenética existem, se já observou isso. Quem está falando é a Thaís Santana, daqui. Certo? Pode ser que tenha, eu acho lógico que tenha influência paragenética, sim. Porque a pessoa que começa a dançar, por exemplo, um bailarino, um dançarino, que começa a perceber melhor o corpo, dominar mais o corpo naqueles movimentos, ela começa a ter uma conscientização corporal maior. E se a pessoa já foi bailarino muitas e muitas vidas, né, ou lutador, ou, sei lá, qualquer outra prática que usou bastante o soma, né, bem da psicomotricidade, então é possível que... Você sabe que você está entrando na área da sua xará, né? A Aline, né? É uma das maiores dançarinas da área aqui, é a Aline, não é isso? Estou sabendo. Então, é a Aline, sua xará. Ela é fora de série, aquela moça. Da dança do ventre, né? Fora de série. Valdo. Ela conhece, né? Conhece. Vocês conhecem aí, né? Nunca vi. Valdo, no DAC, você pulou e eu gostaria que você comentasse sobre complementum. Conviviologia. Sim, o complemento. Conviviologia. Há inconveniências que somente podemos combater teoricamente. Não conseguimos viver para os outros, nem possuímos o jogo de mando de tudo na sociedade e da patológica. É por isso que eu estou falando o processo, por exemplo, apologia da bebida alcoólica, como muita gente faz aí. Então, hoje, os próprios médicos estão fazendo. Outros aí da neurociência, eles estão também fazendo apologia da maconha. Então, isso é uma loucura, esse negócio de dar valor para o tóxico, seja bebida alcoólica ou seja maconha. Tem revista aí, essa Mente e Cérebro, que tem gente lá que defende a maconha. Entende? Agora, existe também alguns artigos de médicos que ficam defendendo o vinho. Isso deve ser porque o cara é viciado. Todos esses devem ser porque o neurocientista que defende a maconha é porque ele gosta da maconha. O médico que defende o vinho é porque ele deve tomar vinho no almoço e no jantar. E por aí vai. Agora ele quer contaminar o mundo com aquilo ou quer, vamos dizer, conquistar o mundo para o seu vício pessoal. E a vovozinha vai bem? Vamos mandar esse povo tudo para a vovó deles, tá certo? Aqui, ó, eu tenho até um negócio sobre esse assunto, que é esse aqui, ó. The Big Banana, sabe? Isso aqui, ó, The Big Banana, é a maior banana aí. Vamos dar banana para eles, está entendendo? Professor Valdo. Sim. Aqui. Por favor, seguindo ainda a linha do seu, que o senhor trouxe há pouco tempo, a autoarticulação onírica, esse autocontrole onírico. Minha pergunta é o seguinte, isso seria uma consequência natural do estímulo? Que você está perguntando? O autocontrole onírico
Você falou agora há pouco. Não, isso aí é uma consequência daquilo lá, autoimperturbabilidade. A turma, de modo geral, ainda não entende bem isso, não. O povo tem muita dificuldade para ficar imperturbável. Por exemplo, nós estamos aqui, todo mundo já conhece mais o que é a cosmoética, a evolução, o processo de parapsiquismo. Okay. No entanto, ainda tem muita gente aqui que tem irritação. Sim. Enquanto tem a irritabilidade, a pessoa não chegou na imperturbabilidade. Agora, irritação. Mesmo aquela irritação surda, que a pessoa não fala, mas você olha para ela, eu sinto as energias da pessoa. Ela não precisa falar, que eu vejo que ela está irritada. Dentro dela, a adrenalina está, você está entendendo? Incandescente. Pegou fogo. Quer dizer, isso, enquanto a pessoa estiver assim, ela não consegue ainda pensar. Então, essas pessoas têm muito pesadelo. Pesadelo é a consequência do processo aqui, das agruras do dia a dia, repercute à noite quando a pessoa vai dormir. Tá. Essa que era a pergunta sobre a repercussão. Agora, quando a pessoa fica imperturbável, ela começa a... ela fica muito mais feliz dentro dela, mais tranquila, mais equilibrada. Ela não se irrita com qualquer coisa, ela sobrepaira. Por isso que a gente fala, o sobrepairamento. Essas coisas existem. Agora você veja, tem pessoa que eu falo isso aqui, eu falo assim, não, isso que você fala é impossível. A natureza humana não permite uma coisa dessa. Quer dizer, esses já bloquearam o processo, se chama auto-hipnose. Ele já fez uma autossugestão que ele não vai ficar imperturbável nessa vida de jeito nenhum. Por quê? Ele já bloqueou todo o processo de melhoria disso. Se a pessoa não admite uma coisa dessa, o pessimismo da pessoa não permite isso, você pensa bem o que é, não adianta nada. Então, essas condições ainda são para a gente conquistar, né? A maioria de nós todos aqui, temos que fazer força nesse sentido. Agora, o processo todo é o seguinte, isso é exequível, é factível, é possível para quem quer. E o início desse processo, Aldo, seria o autocontrole, a autopercepção, né? De si, da questão somática que a colega está trazendo. E aí agora, o problema todo é você também sobrepairar as coisas dos outros. Você não entrar na onda do erro das pessoas, do transviamento dela, os enganos, vamos dizer, as omissões. Aí entra a omissuper, fazer a omissão superavitária, deixa para lá. Estudante tem que fazer. Uma pessoa que chega em perturbabilidade, ela aplica muito o omissuper, a técnica do omissuper, é inevitável. Outra coisa, ela aplica também muita técnica da reflexão, né? Que é o solilóquio, a introspecção. Ela pensa muito nisso para poder manter o equilíbrio o tempo todo com ela mesma. Agora, o que é importante nisso é a pessoa dominar tudo isso. Ela pode ser histriônica, ela pode bancar aqui o ator, o atriz, com a coisa, você está entendendo? Mostrar um processo de muita veemência, mas não tem adrenalina. Isso aqui é que é o sério. Agora veja, isso é mais difícil quanto mais de idade a pessoa for chegar lá. É mais fácil, por exemplo, na meia-idade. Entre 40 e 60 anos é mais fácil. Antes dos 40 e depois dos 60 é mais difícil. Entende? É mais fácil quando a pessoa inicia por essa faixa etária. 40, agora tem que... 60. Isso aqui é o difícil. Porque isso é o neurovegetativo. É o nosso, vamos dizer, sistema nervoso secundário. Okay. É o simpático, parasimpático, etc. Tal, é o periférico. Agora, ele é importantíssimo. E outra coisa, uma boa parte de tudo isso funciona, desse periférico, sem a vontade da pessoa. Quando ela faz isso, é outra coisa. Aqui, então, Parkinson, aquele processo, aquela pessoa que... Entendeu? Sim. Estuda aí o Parkinson. Então, chega num ponto que dá alteração com a idade. Todo mundo fica. Então, ficar assim é porque a pessoa já vem de muito tempo. Ela está trabalhando o sistema nervoso para ela dominar. E não tem então, mais tudo nada é a sua vontade. Olha bem isso. Meu dedo no seu nariz. É possível.
E não tem mais nada de ansiedade nesse caso, a pessoa já eliminou Não, todo quem tem ansiedade, quem tem a síndrome do ansiosismo, quem tem precipitação, quem tem impulsividade, não deve pensar em perturbabilidade, não. Ainda falta. Tem que fazer força para ver se melhora a irritação. Tá. Certo? Baldo, sí, aquí ve. En el teatro, para profilaxiologia, aqui fala da desconfiança e a sentinela da segurança. Para você ter vigilância, você tem que estar atento a tudo. Vígil. Mas essa desconfiança... Para isso, você não pode confiar em tudo que aparece. O que tem mais é aquilo que eu falei. É uma espécie assim de onda, sabe como é que é? Um tsunami em torno de tolice que tem em torno de você. Você tem que tirar aquilo fora. Sim, mas a prudência, e isso eu concordo, mas a desconfiança não faz um pouco de desconfiança, sim. Não, o termo melhor é desconfiança, é esse que eu usei. Eu penso assim. Não, pelo seguinte, a gente tem que desconfiar das coisas. Essa desconfiança o desconfiômetro, aqui, ó, o que falta mais nas pessoas é desconfiômetro. Sim. É o simancômetro que eu falo aí. Está entendendo? E não influi um pouco na acolhida aos outros, essa desconfiança já de início? Prudência, olha, sim, não? E estar alerta também. É com muita também. desconfiança que você acaba confiando nas pessoas. Se você confiar demais nas pessoas, você vai ter muita decepção, você não vai confiar em mais ninguém. Você tem primeiro que desconfiar das coisas, das pessoas, até dos animais domésticos. É difícil, né? Pois é, tem que desconfiar. Não, fica bobo na praça que o jacaré te abraça. O processo é esse. Agora, é o mancômetro, simancômetro, desconfiômetro. São esses aparelhinhos que não vende aí no supermercado, não tem. Mas que são muito importantes esses aparelhinhos. Geralmente estão aqui do lado direito da pessoa. Parabéns pelo verbete, tá? Muito Obrigada. bom. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre os benefícios da pessoa ela conseguir chegar numa autoconscientização somática, não só em relação à prevenção de doenças ou de mal-estar, né, de se sentir, não estar se sentindo bem, mas assim, o que você identifica como ganhos, né, que a pessoa possa ter em relação a conseguir esse processo? Então, eu coloquei isso na página 10, em aplicaciologia. Na verdade, são os benefícios da autoconscientização somática. Se a pessoa se conhece mais, se percebe mais, ela pode identificar também a atuação da mesologia, da genética, até da paragenética. A pessoa que se conhece bem somaticamente pode identificar precisamente até a questão daí, ó, do item 8, da questão do orgasmo, sinais físicos, pré e pós. Isso pode dar para a pessoa assim, um controle maior até do timing disso. Uma autoconscientização somática também vai trazer de benefícios até uma questão de perceber as necessidades do soma. Não só a necessidade do sono, de sede, de fome, mas de repente até uma falta de nutriente, quem sabe. Então, a autoconscientização somática pode ser extrapolada em várias vertentes aí. Por exemplo, também a questão dos automatismos. Então, a gente, às vezes, não se pega em ações automáticas, justamente, às vezes, porque falta uma percepção corporal. Simpático, se te falar que você não está produzida, que esse é o seu natural. Isso é muito sério. É um processo de autoconscientização somática. Você está entendendo, né? Que ela não está o natural dela. Já pensou? Produzida, ela é mais do que isso. É bom a gente avisar para o homem lá de Curitiba.
Porque vocês estão todas aí, ó, tão simples, não tem muita produção, não há maquiagem, não há nada. Já pensou? Então, eu não sei se eu te respondi, Fábio. Agora, a observação dele é muito correta, baseado que ela está justamente abordando o processo de soma, ginossoma e endossoma, está tudo certo. Você está entendendo? Pensou bem, pensa em falar nisso. Aline, ainda aqui na sua remissiologia, você trouxe a 6ª remissiologia, foi coluna vertebral. Eu queria te perguntar novamente a importância e a função da coluna vertebral nesse processo todo de autoconscientização. A gente inicia por aí, a pessoa que tem mais foco, ela já tem uma autoconscientização prévia. Como que funciona a relação entre a coluna e a consciência? Então, a maioria dos métodos de autoconscientização somática trabalha a postura. E quando a gente fala em postura, a primeira coisa que a gente pensa é na coluna vertebral. A gente fala assim, postura, aí todo mundo já se ajeita na cadeira, ergue as costas, ajeita os ombros. Então, a coluna vertebral é o eixo do corpo, né? Então, não tem como trabalhar a percepção se você também não perceber como é que está a posição da sua coluna vertebral. Isso é algo que me chama a atenção, sempre me chamou muita atenção, desde pequenininha. Tinha o hábito de sentar na cadeira com a coluna esticada. Minha mãe brincava comigo quando era criança, mas sempre chamou muita atenção. Eu gosto de olhar as pessoas e ver a forma como elas estão sentadas, né? Então isso traz um impacto mesmo. E eu comecei a fazer dança de salão há pouco tempo, isso é uma das coisas que é sempre muito focado. Inicialmente, primeira coisa, olha, estica a coluna, puxa, ergue a coluna. Direito, ergue a coluna. Se isso é desde a sua infância, então provavelmente é inato, né? Aline, na página 9, paradoxologia. Você pode falar um pouco desse paradoxo? Isso aí chama atenção. O paradoxo do profissional especializado na área somática não valorizar a autoconscientização somática. Então, eu vejo muito isso, por exemplo, nas academias, porque a pessoa está na academia para praticar uma atividade física. E, geralmente, não há um aproveitamento da atividade física no sentido da autoconscientização somática. Acho que eu estava falando para a Daiane isso. Durante uma atividade física, você pode colocar atributos mentais somáticos de atenção, de concentração, de percepção, né? Perceber qual é o movimento que você está fazendo, o peso, a temperatura. Então, você pode aproveitar muito mais uma atividade física, colocando outros atributos. Só que a maioria dos profissionais da área somática não tem esse conhecimento, ou às vezes tem, mas ignora. E isso também não é nem só, falo para os educadores físicos, né? Porque, e o pessoal da medicina, da fonoaudiologia, da nutrição, são profissionais que trabalham com o soma. Então, que benefício que esse profissional vai dar para o seu cliente ou para o seu paciente, sabendo de autoconscientização somática, né? Ensinando autoconscientização somática. Então, a autoconscientização somática tem uma abrangência em várias áreas, em vários aspectos. Então, seria muito interessante um profissional dessa área entender um pouquinho mais disso. Foi essa questão aí, porque trabalha com soma, mas fica meio manco, assim, não entende, não consegue explorar mais as possibilidades dessa percepção somática. A verbetógrafa. Em numerologia, página 9, favor explicar a reeducação hipnagógica. A reeducação hipnagógica é a questão do sono mesmo, que eu coloquei aí. O sono é muito importante para o corpo. Dormir horas seguidas é importante para a nutrição celular, é importante, a gente sabe também, né, da questão de absorção de energia extrafísica. Então, é importante uma pessoa dormir bem, dormir o tempo necessário para uma boa reposição corporal.
E uma pessoa que não dorme direito ou que fica sonolenta, reduz a lucidez, reduz a percepção também. Então, aí está a importância de dar atenção ao sono também. No DAC, adendo, poderia explicar as técnicas paramatemáticas nos mini procedimentos das rotinas da vigília física ordinária? Olha, o problema aí, eu tenho sempre falado aqui para a equipe, sobre o processo da pessoa fazer o levantamento de todos os seus atos, posturas e atitudes pequenas que formam um conjunto de manifestações durante o dia. Então, por exemplo, examinar que a pessoa, por exemplo, para ela sair de casa e chegar até aqui pela manhã, na mini tertúlia, ela faz de 250 a 300 atitudes técnicas e que interessam para ela ter uma noção disso, desde que ela se levantou da cama até chegar aqui. Então, isso são os procedimentos matemáticos para a pessoa passar e pentear com pente fino as, vamos dizer, manifestações, atos, a etologia da pessoa dentro daquilo que ela faz, no normal da sua rotina, do rame-rame. Isso aí ajuda a pessoa a ver a matematização. Então, por exemplo, a primeira coisa que a pessoa vai ver, ela vai acabar com todo tipo de esquecimento, é chamado os brancos mentais, a hipomnésia, todas as omissões pequenas, o negócio, por exemplo, de esquecer a chave em casa, ou bater, por exemplo, a porta do carro com a chave dentro, uns negócios assim desse tipo. Então, tudo isso desaparece pouco a pouco, que é o grosso. E depois ela começa a examinar o refinamento disso, as sutilezas da melhoria da sua manifestação pessoal. Tem gente que acha isso, que é apenas um excesso, que passa da conta. Outros usam até uma palavra que eles gostam de falar, que é frescurite, ou a pessoa que está exagerada, mas não é. Com o passar do tempo, você vai ver. É assim que a gente chega nas manifestações do memorando, principalmente na alta imperturbabilidade que está lá, e o processo, por exemplo, autodiscernimentologia e outras coisas mais, autotaque e ritmologia. Sem isso, a pessoa não entende. Professor, durante a minha TENEFS, dei uma apagada por 10 minutos, já no início, despertei sentindo um cheiro de esgoto, dor de cabeça e um mal-estar. Após observar esse sintoma por 2 minutos, senti uma descarga energética que limpou tudo instantaneamente e me deixou ligada. Passado esse momento, comecei a racionalizar o que poderia ter sido aquilo e tive a impressão de que algo tocou meu ombro direito muito sutilmente, me dando a certeza que não estava sozinha e que algo importante havia sido feito ali. Estou praticando a TENEFS há 24 dias e fico impressionada com algumas coisas que tenho vivenciado. Em alguns dias me sinto uma usina quando começo a exteriorizar e saio sempre muito bem da TENEFS. Se soubesse o quanto era bom, teria iniciado mais cedo. Olha, fica firme agora, seria bom você começar a anotar tudo isso e fazer o diário da TENEFS, para ver a sua evolução. Porque nos primeiros 6 meses, muita coisa pode acontecer com você. Você ainda não terminou nem o primeiro mês, então é bom anotar tudo isso. Professor, às vezes, quando trabalho as energias do laringo chakra, eu sinto um sabor adocicado na boca, como se fosse uma substância doce, mesmo estando com a boca limpa e escovada. O que pode ser isso? Isso é ectoplasmia. Anota tudo e vê o que vai acontecer. Agora, isso é ectoplasma. Com o tempo, você vai ver essas coisas com mais critério. A verbetógrafa, poderia comentar sobre a prática chinesa do Qigong? Não poderia comentar, porque eu não conheço. Se não me engano, isso aí talvez seja o Qigong, que é o Qigong, não é o Qigong? Que a pessoa quer falar, não? Talvez seja o Qigong. É energia. É o processo uma da energia. prática oriental. Se for isso, é energia. Se for o Qigong, que trabalha com energia mesmo. Faz movimentos tentando mobilizar e trabalhar a energia. Aline, na página 8,
primeira e segunda linhas, a relação centro de massa e base de apoio constituindo equilíbrio corporal estático e dinâmico. Dá para dar uma geral, por favor? Bom, quanto maior a base de apoio, maior o equilíbrio. Então, digamos assim, se você andar com um pé na frente do outro, a sua base de apoio vai estar bem pequena. Então, vai ter mais chance de você cair. Já se você caminhar com a perna bem aberta, sua base vai estar mais alargada, você vai ter mais equilíbrio. Então, eu tenho até um exemplo aí que é do salto alto. Sabe aqueles saltos altos, bem altos e bem finos? Isso diminui consideravelmente a base de sustentação. Geralmente a moça de sapato alto, ela põe um pé na frente, um na frente do outro, que ela tem que desfilar assim. Por isso que muitas caem. Então, isso demanda, digamos assim, um domínio corporal bem grande para não cair. E ao mesmo tempo é um risco. Então, é para pensar nessa questão aí de se perceber como é que está o equilíbrio, como é que é a minha base de apoio, eu preciso andar bem com a perna aberta, se eu fechar um pouco. Então, isso também faz parte da autoconscientização corporal. A maneira com que você anda, que você se manifesta, como você se equilibra, parado ou em movimento, né, que é o estático e o dinâmico. Ok, obrigado. A verbetógrafa, poderia nos dizer como alcançou a autoconscientização somática teática? Olha, eu não me considero com autoconscientização somática 100% ainda, mas pelo que eu vejo, é um pouquinho acima da média mesmo. Não sei se é paragenética, não sei explicar ainda. Mas... e sem maquiagem. Professor, ontem pela terceira vez minha residência foi invadida por meliantes. Todas as ações, isso é uma pessoa de Olinda, em Pernambuco, lá, seu povo. Todas as ações foram usadas, mas desta vez demonstrou que eles não estão temendo nada. Às 3h da tarde, pularam o muro, que é alto, e com um pedaço de pau grosso, quase colocam abaixo a janela do quarto dos meus pais. Nessa lateral fica a janela do quarto deles e do meu quarto, onde pratico a TENEPS. Estou nervosa com a situação, me sentindo vulnerável, temerosa com as intenções deles. Estou em estado de alerta, não consigo relaxar, estou com hipersensibilidade auditiva, qualquer som eu corro para ver se está tudo bem, se meus batimentos cardíacos aceleram e a adrenalina dispara. Poderia ampliar a questão e me orientar? Tem alguma questão com a TENEPS, com os pensamentos de alguém da família, ou é uma questão intrafísica? Pode comentar? Não. A primeira coisa, precisa ver onde é que você mora. Se a sua área é a área dos meliantes, dos invasores. Porque se for, aí você tem que mudar de lugar, por causa da geografia, né, a geopolítica do processo. O mais problemático aí, possivelmente, é isso. Parece que você tem uma casa que está chamando, ó, me assalta, invada, vem aqui, entra. Isso aí tem que olhar. Agora, a primeira coisa, tem que melhorar isso aí. Se o ambiente aí é de assalto toda hora, o melhor é cair fora desse lugar. Tem que examinar isso para ver como é que é. Agora, segundo, o seu processo de TENEPS deve estar, vamos dizer, evitando coisas piores. Você já falou que é a terceira vez que eles entram aí. Até agora ninguém foi machucado. Já é uma coisa, isso aí pode ser que a TENEPS esteja ajudando nisso. Mas veja, isso não é assistência que se faça. O ideal é ver o que é. Outra coisa, como é que está essa polícia de Pernambuco? Qualquer coisa eu vou mandar um pernambucano para lá para tomar conta disso aí para vocês. Entende? Falar aí, o Roberto ir lá para ver o que é que se passa com a situação. É bom ver também o que a polícia está fazendo com isso. Outra coisa, aí é residência. A residência tem que ter uma proteção, uma segurança, como é que é isso? Outra coisa, na minha terra aqui, a gente tem o bunker, que é o processo de fazer o negócio para ninguém entrar, tudo com porta de aço, etc. E tem também umas empresas. Por exemplo, a empresa que é mais usada aqui chama Monital. Ela é tudo, se entrar, que dispara as coisas por tudo quanto é lado.
O que você acha? Aí não tem essas... Isso aí não é tão caro, a gente manter a segurança da casa. Pensa nesse processo de fazer, sabe, a manutenção através de uma empresa de segurança. Por exemplo, Foz tem várias empresas. A maior delas chama Monital, e é muito boa. Qualquer coisa que ocorre, o povo está lá 24 horas, sinaliza tudo, tem câmera por todo lado, o negócio é seríssimo. Pensa nisso. O caso aí precisa de alguma coisa nesse sentido, para ajudar a sua TENEPS. Professor Valdo, no dicionário, na página 17, logo no começo, não sei se o senhor já comentou, a partir da segunda linha, pense bem, a responsabilidade é somente sua por esquecer a autovigilância. Você poderia ampliar essa questão de você ter sido passado, né, para trás e ainda trabalhar com esse processo com responsabilidade pessoal? O problema todo é o seguinte, é a autovigilância quanto aos fatos. A responsabilidade é sua. A gente não tem que olhar isso, a autovigilância que eu falei aí antes. Se uma pessoa ela quer usar a vigilância, ela faz tudo que pode. A minha casa, por exemplo, ela é toda blindada. Você está entendendo? Por quê? Nós já tivemos assalto aqui há muito tempo. E outra coisa, a gente tem guarda aqui dia e noite. E há também uma guarita. Você está entendendo com o negócio todo? Isso tudo é vigilância. Agora, eu só tenho uma dúzia de câmeras, que eu vejo tudo que se passa lá na minha mesa, eu vejo tudo. A questão no dia a dia, você tem interações interconscienciais. E muitas vezes uma pessoa te passa a perna mesmo, né, com má intenção efetiva, mas é interessante você avaliar que você tem responsabilidade por aquilo também, né? Não, primeiro é a pessoa que tem que ter vigilância. A gente não pode ser, vamos dizer, ingênuo, não pode ser inexperiente, não deve ser assim, boboca. Afinal de contas, como é que é? Você tem que defender a vida. A vida tem de tudo. Nós vivemos ainda com muita influência da baratosfera. A baratosfera é muita gente com má intenção. Esse cara de miliante aí, todo lado tem isso hoje. Qual a cidade que tem segurança, principalmente no Brasil? E quanto maior a cidade, pior. Essa aí, da nossa amiga, é de Olinda, Pernambuco. Mas lá até que uma cidade média, né, Olinda, não é isso? É porque a responsabilidade pela prevenção é nossa, né? Nós temos essa responsabilidade. Por exemplo, aqui em Foz, nós vivemos na Trifron. São 3 fronteiras, tem de tudo. Porque nós estamos é uma cidade de fronteira. Agora, o que é que chama? Trifron, tríplice fronteira. Vamos agora entender uma coisa muito séria. Se você for em algumas repartições do governo, seja do município ou estaduais aqui de Foz, elas têm muros com cerca elétrica. Se o próprio governo estadual e municipal precisa de proteção, você que é um cidadão que tem sua casa, está esperando o quê? Aquilo é um aviso para nós todos. E aqui é muito lugar que é assim, está cheio de cercas eletrificadas do governo. E outra coisa, não é polícia, que aqui tem departamento, né, militar, etc. Não estou falando é repartição pública dessas normais, que não tem nada. Eu até estive olhando uma delas aí, que parece que lá não entra dinheiro, é só papéis. No entanto, está tudo eletrificado. Quer dizer que a documentação também pode ser roubada, né? Por isso que eles estão se defendendo. Agora, se o governo se defende, nós, cidadãos, vamos ficar de braços cruzados esperando o quê? Tem que defender. É porque o senhor complementa aqui dizendo que prepare-se para não cair na armadilha pela segunda vez, né? Prepare-se para... Pois é, não, porque a pior coisa que tem é uma pessoa que erra pela segunda vez. Isso mostra que ela não tem jeito. Por exemplo, quase sempre um cachorro ou um gato, geralmente ele não erra a segunda vez. Você pegou um lugar que queimou alguma coisa, ele já sabe como é que é, ele não volta ali, ele não vai errar a segunda vez. Agora, um homem ou uma mulher, adultos, que erram a segunda vez, como é que você vai defender essa pessoa?
Então, isso tudo é uma coisa para se pensar, é a autovigilância. É porque até uma questão de equilíbrio íntimo, né? Você botar a culpa no outro ou assumir a responsabilidade. Aí já desviou tudo. Né? Esse negócio de botar a culpa nos outros não tem nada. Nós Porque temos que responder por nós, por aquilo que nós fazemos. O negócio é nosso, a responsabilidade é da gente. Exatamente, é nesse fim de papo. Agora, hoje tem todos os recursos de defesa, de proteção, de segurança. Tem tudo por aí afora. Vamos pensar nisso. Aline, aqui na página 8, em parafatologia, no último item, o domínio completo do soma, a ponta rústica do holossoma, sendo o primeiro passo para alcançar a dispensa da ressoma. Como que é esse processo? Então, acho que você estava lendo o meu pensamento, que eu estava querendo falar disso mesmo. A autoconscientização somática ajuda muito o domínio somático. E se você parar para pensar em evolução, uma hora a gente não vai precisar mais do soma, né? Sim. E para a gente não precisar mais do soma, a gente já tem que ter domínio completo dele, para poder descartar. Então, eu vejo ali como é o primeiro passo, o passo ali pequenininho, para chegar bem lá adiante, você nem precisar do soma mais. Então, de novo, a autoconscientização somática pode ajudar nisso, é uma ferramenta para te ajudar a começar a dominar seus processos fisiológicos, né? A questão do que você sente joga para o corpo. Então, é nesse sentido que eu coloquei. A gente tende a correr muito atrás do mental soma, né? E, na verdade, tem que começar já pelo soma. Essa conscientização, essa lucidez do soma para poder chegar assim numa escala evolutiva, no caso que nem o serenão que vai passar para o consciência livre, né? Quer dizer, a primeira situação é essa, é somática. Isso, e mesmo sendo uma questão somática, você não tem como ter o domínio do soma se você não utilizar seus atributos mentais somáticos. Sim. Aquilo que eu falei lá, da concentração, da atenção, da disciplina, de entender o que está acontecendo, né, de processar informações. Então, você utiliza atributos mentais somáticos para lidar com o soma. É aprender a fazer um autodiagnóstico, então. Mais ou menos isso. E fazendo o diagnóstico, você pode procurar a terapêutica, né? Já é um primeiro passo também. Procura recursos ainda. Né? Isso. Ok, obrigado. Aqui, Tânia. Eu sou retardatária, então não sei se já perguntaram. Na página 8, na última linha da fatologia. A disciplina com soma predispondo a disciplina mental somática. Se desenvolve? Sim, é uma questão até da interação veicular e da própria predisposição. Então, se você consegue ter uma disciplina de se alimentar bem, fazer uma atividade física regular, se você tem uma disciplina de perceber o seu corpo, vai ser muito mais fácil você extrapolar isso para ter uma disciplina mental somática. Se você já é organizada com soma, já é um primeiro passo para você ter uma produção, escrever um livro, um artigo, fazer leituras. Então, o corpo, o soma é uma ferramenta para você desenvolver atributos também. Então, eu penso assim, você trabalhando a disciplina com seu soma, você também vai conseguir uma disciplina mental somática. É uma hipótese. Sim, muito obrigada pela sua hipótese. Só complementando essa questão levantada. Se a gente não consegue dominar o corpo físico, como é que a pessoa vai querer dominar o energossoma, o mental soma, né? Então, se é a ponta mais rústica, mais direta, que a gente tem mais atuação, acho que é meio que lógico, né, Aline? Imaginar que se você não domina isso, como você vai dominar algo mais sutil? Isso, está escrito isso mesmo. Eu até comentei já no começo, se às vezes você nem
nem sabe de um alimento que você comeu, o que te fez mal, se você não está sentado numa posição adequada, como que você vai pensar no que está ao redor e outras realidades além disso? Lá na página 8, na fatologia, você fala na 7ª linha, a não percepção do estímulo subliminar. O que é o estímulo subliminar? Subliminar é quando um estímulo sensorial ele para de ser transmitido para o sistema nervoso central ou diminui essa informação. Um exemplo bem prático, por exemplo, é a roupa. A gente põe a roupa, mas a gente não fica o tempo todo sentindo a roupa no nosso corpo. Então, ali, você vestiu a roupa, as células, né, os sensores da pele enviou a informação ali, que você está com a roupa, e você deleta aquilo. Então, fica aquele estímulo ali subliminar. Você não percebe que você está de roupa, está de sapato. É mais para falar disso. E isso pode ter alguma coisa que tem que a pessoa ficar mais alerta, vamos supor, esse estímulo prejudicar alguma coisa, ou talvez trazer irritação, ou mudar emocionalmente a pessoa? Do estímulo subliminar? Não, isso é fisiológico. Sim, até te atrapalha a concentração, por exemplo, se você estiver lá com o sapato apertado, mandando informação toda hora, olha, né, tem um estímulo lesivo aqui, está machucando. Agora, os propagandistas, publicitários, anunciantes, tudo usa o subliminar, principalmente na televisão, para mexer com a pessoa. Então, tem uma mensagem dentro da outra, que é o subliminar, que está por baixo do limite básico de percepção da situação, que é o que ela está falando. É algo que existe, mas está imperceptível. É o processo do anúncio. O anúncio, de modo geral, a maioria deles tem esse processo subliminar. Agora, tem alguns que fazem mal, né? Igual aquele do Pokémon. Quando tem vibração demais no processo da televisão, se a pessoa tem alguma deficiência para os processos de reações clônicas e tônicas, ela pode ter uma crise epilética, por causa dos olhos com aquele processo. Isso aí já é um problema patológico avançado. Isso também tem subliminar. Desenhos japoneses, esses efeitos, Pokémon. Teve alguns anos atrás, eu me lembro que eu li no jornal que tinha uma audiência altíssima no Japão, lá do Japão, e teve uma cena que deu mal-estar em praticamente todo mundo que estava assistindo ao mesmo tempo no país todo. Apareceu no jornal ali. Não, ali porque é muita gente que teve, que é a predisposição. Porque não é todo mundo, isso não afeta todo mundo, não. Agora, afeta aqueles que têm mais a disposição do processo neurológico, da irritação. E o problema é ocular, oftalmológico. Isso é a mesma questão que as páginas de internet. Às vezes a gente acessa a página de internet e ao lado tem aquelas informações que ficam piscando o tempo todo. Pois isso aí faz mal. Isso faz mal para a pessoa. E isso perturba o processo da atenção e concentração. Aline, eu não sei se você já comentou na página 10, ali na metodologia, a antiginástica. Já comentei, mas posso falar de novo. Deixa eu só localizar aqui. É o primeiro item, né? Eu coloquei esse monte de técnicas, até eu falei no início também, que são técnicas, algumas bélicas, outras místicas, e todas vão levar à autoconscientização somática. No caso da antiginástica, é feita geralmente em grupos, e o instrutor, né, ou a instrutora coordena verbalmente o tipo de movimento que a pessoa vai fazer e que vai ser explorado. Então, geralmente se faz assim, deitado no colchonete, ou às vezes em pé, com auxílio de bastão, tudo para você explorar a sensação do seu corpo. Por que antiginástica? Por que antiginástica? Porque o nome me pareceu só... Então, não é contra a ginástica. Pois é. Né? Para dizer que
são exercícios físicos, é uma atividade física, mas que não é daquela ginástica convencional, comum, de se tonificar, entendeu? É mais, são movimentos mais para a pessoa conhecer como é que o corpo reage, o tipo de movimento que ela tende a fazer. Ok. Entendeu? Obrigado. É mais nesse sentido. A fatologia, página 8. Na mesma linha que o João Paulo comentou, eu queria que você comentasse um pouco sobre a percepção seletiva, né, ampliar mais esse conceito, e também assim, dar dica para quem quer melhorar, né, a autopercepção somática, o que ele pode começar a fazer no dia a dia, ou se você tem alguma técnica para ajudar essas pessoas a melhorar o desempenho nesse sentido aí. A percepção seletiva vai de encontro até com o que eu estava explicando para o João Paulo, porque em algumas coisas você não vai ficar atento 100%, por exemplo, eu não vou ficar aqui, eu estou com a roupa, como é que eu estou, então, dependendo do seu foco de atenção, você interage com estímulos diferentes, você vai selecionando o que você percebe ou não. E já encadeando aí com a sua outra pergunta, o que pode ajudar a pessoa a melhorar a autoconscientização somática se ela não quiser fazer nenhuma técnica, por exemplo, dessas que eu coloquei no verbete? Só o fato dela se predispor a prestar mais atenção no que ela faz, como ela senta, a forma dela gesticular, ela já vai estar proporcionando ali novas sinapses para começar a se perceber melhor. Da questão do alimento, do sapato, da roupa, assim, quanto mais ela conseguir expandir essa percepção da relação do corpo dela com o exterior e da parte interior do corpo, ela vai começar a ter uma autoconscientização. Essas técnicas que eu coloquei, tem umas que são só para conscientização corporal, tem outras que é para melhorar a postura, tem outras muito eficazes para dores, mas se a pessoa se predispor apenas a prestar mais atenção em si, ela já vai começar a desenvolver uma percepção corporal maior. Se você puder comentar também na fatologia, em relação do calibre dos neurônios com o tipo de estímulo transmitido. Então, eu coloquei um bocado de coisa aí da neurofisiologia, porque é muito interessante, pelo menos eu acho, que quando eu comecei a estudar, eu fiquei fascinada como que o corpo é tão inteligente, como é que funciona a informação dentro do corpo, sabe? As sinapses, a neurotransmissão. Então, isso é riquíssimo, estudar isso, entender isso, é riquíssimo para a pessoa entender o que está acontecendo com ela e se perceber melhor. Então, eu escrevi essa questão do calibre dos neurônios, porque, assim, dependendo do tipo de estímulo que você manda para o seu cérebro, ele interpreta. Então, por exemplo, cócegas, né? Geralmente é suave, então essa informação vai pelos neurônios, pelas células de calibre mais fino, né? Já assim, uma coisa mais emergencial, por exemplo, você pisou lá num prego, automaticamente seu estímulo de dor vai gerar aquele arco reflexo para você na hora tirar o seu pé dali, e isso é mediado por neurônios com calibre mais grossos. Então eu coloquei mais assim, né, para despertar curiosidade, para entender que a neurofisiologia, a fisiologia em si, pelo menos para mim, é fascinante, é gostoso estudar, entender como é que o corpo responde, como é que o corpo funciona, mas por isso. Aline, você fala sobre os efeitos colaterais das medicações em efeitologia, na página 9. Como que funciona essa questão dos efeitos colaterais, assim, da consciência da pessoa, que ela sabe que vai ter aquele efeito colateral e acaba tendo aquele efeito colateral? Ou ela não, que nem o remédio, né? Você pega o remédio, vai ler a bula. Aí a bula vê todos aqueles efeitos colaterais
você acaba sugerindo para você mesmo, ou você acaba tendo aqueles efeitos colaterais. Se você pega o remédio e não lê, né, você passa meio que batido nessa questão dos efeitos. Como que é esse processo? Então, eu não sei nem o que é pior. A pessoa ler toda a bula e se autossugestionar e sentir todos aqueles sintomas colaterais da medicação, ou se a pessoa faz uso contínuo de um medicamento que está prejudicando o seu organismo e ela nem percebe e nem se dá conta que aquela medicação está mais prejudicando do que ajudando. Isso acontece direto com a medicação. Conserta uma coisa, mas vai lá e bagunça outra. Então, isso também faz parte de se autoconscientizar somaticamente, né? O que eu estou ingerindo? Eu tomei essa medicação agora, né? O que está acontecendo? Só passou a dor ou de repente passou minha dor de cabeça, mas me deu tremor? Entende? É fazer associação com o que acontece com o seu corpo. Sim. É que é bem complexo essa situação aí, né? Porque às vezes você sente realmente que está acontecendo alguma coisa que não faz parte, né? Não é, quer dizer, você está consertando um mal com menos mal, assim, mais ou menos isso, né? Sim, e é difícil quem precisa mesmo da medicação, né? Sim. Então, tem que ir testando outros tipos, outras formas, até a pessoa se adaptar. Ok, obrigado. Aline, nós esperamos mais uns 100 verbetes seus sobre esse processo. Todo mundo aqui tem corpo humano. Então é muito importante isso que você falou. E o cara já falou sobre você. Então, eu acho, né? Uma das nossas verbetes tem que aparecer aqui mais. Dá um jeito nisso, tá ok? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. E as pontuações da tertúlia de hoje foram 50 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 18 perguntas online. Agora o Marconi dará recado sobre o curso Sinalética Parapsíquica. Boa tarde a todos. Se você está interessado em identificar, compreender e empregar os sinais anímicos, parapsíquicos e energéticos, a oportunidade é esta, com o curso Sinalética Parapsíquica, ministrado pelo professor Mário Oliveira, que terá como temas principais sensibilidade energética, conexão interdimensional, sinergismo interconsciencial, sinalética de amparo e assédio, pré-cognição, megasinal parapsíquico, descortino dos parafatos. A data será 24 de março de 2013, na sede da CIP, no Discernimento. O horário é de 8h30 às 11h30 e de 15 às 18h. Informações na sede da CIP pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigado. E o verbete de amanhã será autocriticofilia, da especialidade criticologia, e o autor, professor Cláudio Monteiro. Obrigada a todos pela presença e até amanhã.